Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vai começar a Copa Sul-Americana para os brasileiros. Copa Sul-Americana com 7 times. Com 7 times. É, cara, poderia ser 6, né? Se o Botafogo tivesse ido para a Libertadores. Poderia ser 8 se o Bahia tivesse pelo menos avançado na primeira eliminatória. Se fosse eliminado na segunda eliminatória, iria para o Sul-Americano igual o Botafogo. Mas os dois times que estavam na pré-Libertadores, Bahia e Botafogo, um ficou pelo caminho, que foi o Bahia, logo no primeiro corte, e o Botafogo ficou no segundo corte. Então o Botafogo se junta aos 6 que já estavam na Sul-Americana. E o canal Resenha com Magalhães vai acompanhar, obviamente, essa Sul-Americana, apesar dos brasileiros serem um fiasco na Sul-Americana. Chegamos até final algumas vezes, né? Tivemos brasileiros fazendo final, mas algumas Sul-Americanas brasileiros estão fazendo vergonha, né? Bom, vamos ver se esse ano, 2026, na Sul-Americana dá uma melhorada, as coisas voltam para o eixo em relação ao Brasil, né? Porque na Libertadores os brasileiros estão indo bem, obrigado, né? Nos últimos anos aí só deu o Brasil. Agora na Sul-Americana o bagulho fica um pouquinho mais complicado. Eu vou até botar aqui, só para a gente ver, campeões da Sul-Americana. Campeões da Sul-Americana. Vamos ver aqui a lista atualizada dos campeões da Sul-Americana. Vamos ver aqui, pá, coisa e tal. Vencedores. Deixa eu ver aqui, pegar os últimos, né? Os últimos aqui. Vamos pegar de 2019 para cá. Campeão: Independente Del Valle. 2020, Defesa e Justiça. 2021, Atlético Paranaense. 2022, Independente Del Valle de novo. 2023, LDU. 2024, Racing. 2025, Lanús. Ou seja, de 2019 para cá, apenas o Atlético Paranaense venceu a Sul-Americana, que foi em 2021. Vice-campeões: o Red Bull foi vice-campeão em 2021, o Atlético Paranaense. O São Paulo foi vice-campeão em 2022. O Fortaleza foi vice-campeão em 2023. O Cruzeiro foi vice-campeão em 2024 e o Atlético Mineiro foi vice-campeão em 2025. Até chegamos muito à final, mas só ganhamos uma. E mesmo assim, porque a final foi com 2 brasileiros. Então a gente precisa dar uma melhorada na Sul-Americana. Beleza? Então vamos lá para os jogos que teremos, né? Os confrontos dos brasileiros, que teremos nessa primeira rodada da Sul-Americana. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do grupo de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado para compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara, dar uma olhada nos grupos, tá? Grupo A não tem brasileiro, tá? Grupo B é o grupo do Atlético Mineiro. A gente tem o Puerto Cabello, Atlético Mineiro, Juventude e Cienciano. Juventude, eu não sei nem de onde é esse Juventude, não é o brasileiro, não. Na minha opinião, um grupo fraco, tá? Um grupo fraco, que é o Atlético Mineiro passar com sobras, tá? Minha visão.
Grupo C é o grupo do São Paulo. Tem Boston River, O'Higgins, que acho que eliminou o Bahia, Milionários e o São Paulo. Bom, é um grupo um pouquinho mais difícil do que o do Atlético Mineiro, mas também não vejo uma dificuldade muito grande para o São Paulo. Tá? Não estou falando que o Atlético Mineiro e São Paulo são um timaço. Eu estou falando em relação aos adversários. Ah, pode ter surpresa? Pode. Mas você olhando rápido, o grupo do Atlético Mineiro é bem tranquilo, na minha opinião. E o do São Paulo, não vejo ninguém mais forte que o São Paulo. Tá? Grupo D é o grupo do Santos. Tem São Lourenço, Deportivo. Deportivo o que aqui? Deixa eu pegar aqui. Deportivo Cuenca, Deportivo, outro Deportivo. Deportivo Recoleta, caralho, que eu não sei nem de onde é, do Paraguai. E o Santos. Bom, na minha opinião aí, o confronto para essa vaga é com São Lourenço, da Argentina. Tá? O grupo do Santos, para mim, é mais complicado do que o do São Paulo e do que o Atlético Mineiro, justamente porque tem o São Lourenço. Porque se não tivesse, também seria tão fraco quanto os outros, minha opinião. Eu acho que o Santos vai ter que aí fazer um futebol para ultrapassar o São Lourenço. Não é nenhuma medida. É, 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 não vai dar. Dá para o Santos se classificar em primeiro. Mas tem que ultrapassar o São Lourenço. O problema é o futebol, que às vezes o Santos não joga. Mas também não vejo nada de impossível de o Santos avançar de fase. Grupo E: Botafogo, Caracas, Independente. Esse Independente, quero ver de onde é. É um time boliviano. É Independente Petroleiro. Tá? Não é um time argentino, não. E o Racing da Argentina. Bom, o grupo do Botafogo tem o Racing, Caracas da Venezuela, o Independente da Bolívia. Cara, o Racing da Argentina. É o Racing da Argentina. Deixa eu até conferir se é o Racing da Argentina mesmo, né? É o Racing da Argentina mesmo. É um jogo complicado para o Botafogo. É mais ou menos igual ao do Santos. Só que o Racing é mais forte que o São Lourenço. Mas, para mim, dá para o Botafogo também ficar em primeiro nesse grupo. Mas é um grupo, para mim, é mais difícil do que de São Paulo e de Atlético Mineiro, justamente por causa do Racing. Muito parecido com o grupo do Santos. Grupo F é o grupo do Grêmio. Temos Palestino, Deportivo, Deportivo Riestra, um time argentino, nunca escutei falar, Grêmio e o City Torque, né? Que eu acho que é do Uruguai esse City Torque. Deixa eu até dar uma olhada. Exatamente. É do Uruguai. Bom, Palestino Deportivo, um time argentino que eu não conheço, Grêmio e Torque. Cara, é um time onde eu vejo o Grêmio com uma certa vantagem. Mas o Grêmio vai ter que jogar bola. Eu acho esse grupo um pouquinho mais homogêneo do que os outros que os brasileiros estão, tá? O Grêmio não tem um timaço, mas para mim dá para o Grêmio também se classificar nesse grupo. Mas eu acho que o Grêmio pode ter um pouco mais de dificuldade, porque os três times do grupo do Grêmio são três times, na minha opinião. Tirando esse time argentino, que sinceramente eu não conheço, mas o Palestino e o Torque podem causar uma dificuldade. Mas também vejo o Grêmio como um time para passar de fase na Sul-Americana. Grupo G é o grupo do Vasco da Gama. Tem Audax Italiano, Barracas, Olímpia, que é um time, se não estiver enganado, paraguaio, e o Vasco da Gama. Esse Barracas aqui, que eu não sei de onde é. É um time argentino também, que eu não conheço. Clube Atlético Barracas Central. Nunca escutei falar. Tá? Mas tem o Audax Italiano, que a gente já conhece, tem o Olímpia. Acho que a briga ali fica Olímpia e Vasco e o Audax podendo atrapalhar. Acho um grupo mais difícil para o Vasco do que o grupo ali do Grêmio. Mas não tem nenhum timaço. Não tem como tem o grupo do Botafogo, que tem o Racing, que tem o São Lourenço no grupo do Santos. É muito parecido com o grupo do Grêmio, que não tem nenhum time de ponta. Entendeu?
o Vasco vai ter que jogar bola, né? O problema é que o time do Vasco, a gente sabe como é que é, né? É, é um time que precisa de mais coisas. Vamos ver o que o Renato consegue fazer. Vamos ver se São Januário vira o Caldeirão e aí no Caldeirão o Vasco consegue alguma coisa. Mas eu também acho que o Vasco tem condições de avançar de fase. E o grupo H é o grupo do Bragantino, onde tem Blooming, River Plate, Carabobo e Bragantino. Para mim, esse é o único grupo que o brasileiro não é favorito. Para mim, o Bragantino não é favorito nesse grupo. O favorito é o River Plate. Tá? Então, dos brasileiros, o único grupo para mim que o brasileiro não é favorito, ou pelo menos está cabeça a cabeça, é o grupo H, o grupo do Bragantino, aonde tem o River Plate. Beleza? Então vamos agora para os jogos. Os jogos dos brasileiros. Bom, terça-feira, dia 7 de abril, 7 horas da noite, Barracas Central e Vasco da Gama. Barracas Central e Vasco da Gama, pelo grupo G. Estádio Florencio Sola Belfield, na Argentina. O time argentino é sempre bem complicado, mas é um time que eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Vou dar uma olhada aqui nesse Barracas aqui. No campeonato argentino, o Barracas é o nono colocado. É o nono colocado. Tem 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 16 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. São dois grupos. Ele está aqui na nona colocação do grupo B, ou seja, fora da zona de classificação. Cara, eu acho que o Vasco pode surpreender. Barracas Central e Vasco, acho que o Vasco pode surpreender. Eu vou de empate ou Vasco da Gama. Eu vou de empate ou Vasco da Gama. Também na terça-feira, dia 7 do 4, às 9h30 da noite, o São Paulo enfrenta o Boston River. Boston River é um time uruguaio, está na 13ª colocação do Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio tem 16 times, ele é um dos últimos, tá? É um dos últimos. Mando de campo do Boston River. Cara, para mim dá São Paulo. Para mim o São Paulo vence fora de casa. Aí na quarta-feira, dia 8 do 4, 7 horas da noite, Deportivo Cuenca e Santos. Deportivo Cuenca e Santos. Deportivo Cuenca e Santos. Deportivo Cuenca, no campeonato equatoriano, que é o quinto colocado. É o quinto colocado, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Acho que vai dar um trabalhinho a mais, né? Deportivo Cuenca e Santos. Cara, para mim dá empate. Para mim dá empate. Deportivo Cuenca e Santos, para mim, dá empate. Também na quarta-feira, dia 8 do 4, 9h30 da noite, City Torque e Grêmio. City Torque e Grêmio. City Torque é do Uruguai e pertence ao grupo City. Está aqui na sexta colocação no Campeonato Uruguaio, né? Com 15 pontos em 10 jogos. 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fez 14 gols, tomou 11, tem um saldo de 3. O time ali de meio de tabela. É um jogo complicado, jogo lá. Contra o time uruguaio. Cara,
Para mim, Torque e Grêmio. Acho que o Grêmio consegue um empate lá. Então, Torque e Grêmio, eu vou de empate do Grêmio. Também na quarta-feira, dia 8/4, 11 horas da noite, Puerto Cabello e Atlético Mineiro. Pegar aqui. Na Venezuela, né? Pedro Cabello está na nona colocação no campeonato venezuelano. Cara, vitória do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vence lá na Venezuela. Pegar aqui. Cadê? Aqui. Na quinta-feira, dia 9/4, 7 horas da noite, Botafogo e Caracas. Mando de campo. É o primeiro brasileiro a jogar em casa. Tá? É o Botafogo. O Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco da Gama jogam tudo fora. O Botafogo joga em casa contra o Caracas. Botafogo e Caracas da Venezuela, para mim, da Botafogo. Da Botafogo. E fechando a rodada, quinta-feira, dia 9/4, Carabobo e Bragantino. Carabobo e Bragantino. Carabobo é um time da Venezuela, está na oitava colocação no campeonato venezuelano. Está ali com o mesmo ponto, mesmo número de ponto do Puerto Cabello. Também joga em casa, né? O único time que joga em casa é o Botafogo na primeira rodada. Todos os outros brasileiros, todos os outros 6 brasileiros jogam fora de casa. Cara, Bobo e Bragantino. Cara, o Bragantino vem aí de de 2 vitórias, uma sobre o Flamengo, outra sobre o Mirassol. Cara, eu vou de empate ou Bragantino. Eu vou de empate ou Bragantino. Então, tá aí a minha análise e os meus palpites para essa primeira rodada da Copa Sul-Americana 2026. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.